Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Agilize-se. Aqui a gente fala sobre carreira, liderança, gestão e como que você pode acelerar ainda mais os seus resultados. Eu sou Ana G. Soares, sou CEO da Uniagio e host do nosso podcast Agilize-se. E hoje eu trouxe uma convidada aqui super especial, que é aluna LACP, que se tornou agilista faixa preta, que significa que atingiu um salário de R$10 mil por mês. Seja muito bem-vinda, Laudiceia. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Pode me chamar de Lau, por favor. Com certeza, Lau. Então, vamos lá. Vamos começar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Quem é a Lau? Onde que você nasceu? Qual foi o seu primeiro emprego? Nossa, vai ter história engraçada aqui hoje, então. Um pouquinho da sua jornada. Tá, eu sou Laudiceia, todo mundo me chama de Lau. O pessoal diz que mãe não tem filho preferido, mas eu acho que sim, porque eu sou a do meio e o nome mais difícil veio para mim. A minha irmã tem 2 nomes normais e o meu é complicado, então todo lugar é sempre Lau. Eu tenho 42 anos, eu sou daqui de São Paulo mesmo, eu nasci aqui, morei a maior parte da minha vida aqui. Eu tenho 42 anos e eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Como o seu podcast tem muita abrangência em todo o Brasil, tem gente até da Colômbia. Para quem não conhece, a Zona Leste de São Paulo é uma região onde concentra grande parte da população e é como se fosse a parte dormitório da metrópole, que não é onde você tem uma concentração de empregos, mas você tem uma concentração de moradia. Então, para trabalhar, você praticamente atravessa a cidade, porque os empregos geralmente estão na Zona Sul de São Paulo ou em outras regiões. Então, eu sou filha de um casal muito simples, a minha família é simples. A Zona Leste, a parte que eu morava, é uma região periférica de São Paulo, né? E os meus pais não estudaram. O meu pai, ele estudou até a 4ª série, ensino fundamental, e a minha mãe também. E nem é o ensino fundamental que a gente tem aqui, porque eles são do Nordeste, então lá a dinâmica escolar é diferente daqui. Eles vieram para São Paulo muito cedo, tentar a vida, né? Se conheceram aqui, se casaram e tiveram 3 filhos, e eu sou a do meio. Os meus primeiros empregos foram os mais variados possíveis, porque como a minha família era muito simples, não tinha essa coisa de mesada, de ganhar o que eu queria. Lógico, nunca faltou nada para mim, né? Eu tinha uma casa para morar, teto, né? Que é o principal, comida, e meus pais garantiram que a gente frequentasse a escola. Mas aquelas coisas assim, eu quero esse tênis da moda, eu quero essa roupa, eu quero sair com as minhas amigas. Isso aí a minha mãe, olha, se vira e vai trabalhar, porque dinheiro a gente não pode dar. Então, eu comecei com os empregos informais. Com quantos anos? Eu acho que o primeiro trabalhinho assim que eu peguei, eu tinha uns 12 para 13 anos. Uma vizinha de uma rua paralela da minha mãe, ela saía cedo para trabalhar e ela pedia para eu levar e buscar a filha dela na creche. Então, eu ia lá, pegava a menininha de manhã, levava até a creche, era mais ou menos 1,5 km de casa. E aí, depois, no fim da tarde, eu ia buscar e deixava lá de novo. E aí, quando eu perdi a hora da creche, eu tinha que passar o dia com ela. Então, esse foi um dos primeiros empregos. E sempre que aparecia alguma coisa para fazer, eu ia fazer, né? Eu não estava em posição de dispensar dinheiro. Então, às vezes, a minha mãe falava, tem um casal de idosos na igreja que precisa de uma menina para cuidar da casa deles. Precisa limpar a casa, fazer faxina, ajudar a lavar roupa. Então, eu já fiz isso, já fiz trabalho de diarista. Mas o mais engraçado foi quando eu consegui um emprego para trabalhar na lotação. Não sei se tem em todos os lugares do Brasil, mas a lotação é um tipo de transporte público que, naquela época, não era regulamentado por lei. Então, todos os transportes eram clandestinos, né? Eu trabalhava não era um micro-ônibus, igual vocês veem hoje. O carro que eu era cobradora era uma Kombi. Então, era padrões de ergonomia 0, né? A gente enchia de passageiro lá dentro e eu ia em pé, toda torta, encolhida. E o trabalho consistia em... Ele parava no ponto, eu abria a porta, colocava o corpo e a cabeça para fora e gritava todo o itinerário, acomodava as pessoas, cobrava a passagem e desembarcava as pessoas.
com o agravante de como não era uma coisa que era legalizado ainda, tinha muita fiscalização para apreender veículos. Então, eles tinham um rádio de comunicação entre os motoristas que um avisava o outro onde estava a fiscalização. Então, assim, várias vezes a gente estava trabalhando, ele virava para mim, desembarca todo mundo, a gente precisa correr. Aí eu tinha que abrir a porta, desembarcar todo mundo, devolver o dinheiro para quem tinha pagado, e aí sentar no banco da frente com ele e sair dali. E uma dessas vezes, eu abri as portas, desci, desembarquei todo mundo, idosos, crianças, e ele estava tão desesperado que ele foi embora com as portas abertas e eu fiquei lá e saí abanando a mão e correndo atrás dele. Nossa! E nessa época, eu já tinha terminado o colegial e eu queria fazer faculdade. E aí, como os meus pais não podiam pagar, minha mãe falou assim, olha, se vocês quiserem estudar, vocês vão ter que trabalhar e pagar, porque eu não posso pagar para os 3 e não vou pagar para um só. Então, é cada um por si. E aí, eu tinha esse emprego, não dava para pagar a faculdade, porque eu ganhava 10% do rendimento do dia. E isso, no mês, dava R$100. Isso nessa van? Nessa van. Eu acho que até eu consigo imaginar que tipo de transporte que é, porque recentemente, não faz muito tempo, a gente foi no show do Coldplay, no Morumbi. E aí, Uber não tem final de show, né? E começou a passar várias vans com um vidro todo preto. Falando, vai pro centro, não sei o quê. E aí as pessoas pegavam e entravam, assim. Aí eu fiquei com muito medo de ser sequestrada. Eu falei, não, eu vou ficar aqui até a hora que um Uber me aceitar. Daí a gente acabou não pegando essas vans. Era um pouco diferente, né? Era para quem conhece carro, era uma Kombi, né? Da Volkswagen. Então, assim, a gente colocava 10 pessoas como passageiro, o motorista sentado e eu em pé espremidinha. E só que pagava pouco e trabalhava muito, porque eu fazia 2 itinerários, né? Então, o motorista, ele pegava 2 itinerários. Então, eu fazia um de manhã, que levava o pessoal do bairro até a estação de metrô. Durante o dia, eu fazia um outro percurso com ele, que levava o pessoal para uma área de centro de comércio e shopping. E no fim da tarde, até a noite, a gente fazia das pessoas vindo do metrô para casa. Então, assim, eu começava a trabalhar 4h30 da manhã e, às vezes, eu ficava até 00:20. Nossa, então, e você falou que era em torno de R$100 por mês. Porque eu ganhava... Depende da quantidade de dias que eu trabalhava. Então, dava, tipo, uns R$10 por dia, mais ou menos. Só que aí, dependia da quantidade de dias que trabalhava, dependia do volume de passageiros. E... era uma coisa assim, tinha muito movimento de manhã, muito movimento no final da tarde. Durante o dia, o movimento era menor, então era por isso que o valor oscilava. E aí, o que você pensou na hora de ter que fazer uma faculdade e esse trabalho que ocupava o dia inteiro? Como é que foi daí? Aí eu falei assim, agora eu preciso arrumar um emprego formal, com registro em carteira, com horário estabelecido e todas essas coisas. Aí eu falei, bom, vou procurar emprego. Aí tinha aquela, você ia procurar emprego, eles pediam experiência. Mas aí você só consegue a experiência se você trabalhar. Aí ficava nesse looping eterno. Naquele impasse, né? O ovo ou a galinha nasceu primeiro. Exatamente, ficava naquele impasse. Aí eu peguei e falei assim, gente, não, eu preciso. Aí eu falei assim, vou fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular e aí fiz a inscrição. Aí eu falei assim, Deus me ajuda, agora eu preciso de um emprego. E qual curso você prestou? Eu tinha vários cursos que eu queria fazer. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma pesquisa de qual era o curso que ia me dar um retorno rápido. Então, entre o que eu gostaria de fazer e o que ia me dar retorno, eu fui para o que ia me dar retorno. Então, eu comecei a pesquisar no CIE, que era onde a gente fazia estágio na época, que integrava com as empresas. Quais eram as vagas que apareciam para alunos já no primeiro ano e qual a bolsa auxílio que pagava. Esperta. Eu fiz isso. E aí eu descobri que o curso de secretariado executivo era o que tinha a maior bolsa auxílio. Então, na época, a bolsa auxílio desse curso era R$600. Em contrapartida, quem estava fazendo engenharia, a bolsa às vezes era R$300. Não pagava nem a mensalidade na época. Aí eu falei, vou fazer esse curso. Depois, quando eu estiver trabalhando, ganhando melhor, eu faço o curso que eu gostar mais.
Eu tinha dúvida entre fazer letras, porque eu também gostava. Aí eu falava, ai, mas você é professora, aí tem que fazer estágio sem ganhar. Eu não tenho essa opção, gente. Eu preciso do salário. Então, eu fui fazer secretariado executivo. E aí, o primeiro emprego formal que eu consegui foi na 25 de março. Eu trabalhava numa loja de bijuterias, de segunda a sábado, e eu saía da loja no fim da tarde e ia para a faculdade. Então, eu chegava na loja 10 para as 7 da manhã, ficava até às 18, né? Fazia 1 hora a mais para fazer hora extra, para conseguir pagar a mensalidade, porque o salário era 387, mas a mensalidade era 400 e alguma coisa. Não deu vontade de desistir do curso nesse período, em algum momento? Não. E era muito cansativo, era extremamente cansativo, porque era estudar todos os dias, né? Naquela época não tinha remoto, gente. Era tudo presencial. Era o trabalho presencial, era a faculdade presencial, era o sofrimento presencial. E, assim, era muito cansativo, porque aí, final de semana, também tinha as outras coisas para fazer. Trabalho, lição, estudar. E a minha mãe também não facilitava, porque não é que eu estava estudando e ela falava assim, ai, pode sentar aí e estudar. Não, faxina, fazer comida, fazer as coisas de casa também, não ia ter moleza. Então, assim, foi bem sacrificante. E quando eu estava no primeiro ano do curso, em novembro já, eu consegui um estágio na área e fui estagiar numa empresa de publicidade e propaganda. Eu era estagiária de secretariado, fiquei lá um tempo e fui de estágio em estágio. E como que era o teu dia a dia como secretariado? Era fazendo tudo, resolvendo todo tipo de problema. Era marcar reunião com o fornecedor, com o cliente, resolver problemas para o diretor da empresa. Então, era uma rotina muito agitada. Mas aí depende da empresa. Então, no escritório de publicidade, era um trabalho de secretariado bem padrão mesmo. Só que quando eu fui para um outro estágio numa empresa um pouco mais estruturada, eu trabalhei numa entidade de previdência da Companhia do Metrô de São Paulo. Era uma empresa com um pouco mais de 100 funcionários. E aí, era maior, com os departamentos mais estruturados, e eu era a assistente do gerente administrativo. E aí, a área administrativa concentra tudo. E lá era assim, ele era gerente da parte administrativas, compra, contratos, suprimentos, RH e tecnologia. Tudo junto. Nossa. E aí, eu fazia o básico, aquela rotina básica. Marcar reunião, atender telefone, protocolar processo. Só que eu começava a tentar facilitar a rotina dele. Porque ele tinha muito... Como ele mesclava todas essas áreas, era muito trabalho para ele. Então, chegavam aquelas pilhas de processos da área jurídica. Aí, eu começava a ler e ver os despachos e ver o que era para fazer. Aí, eu li o processo, entendia. Aí, eu digitava a resposta que tinha que dar para quem tinha que encaminhar e só deixava o campo certinho para ele assinar e mandar para as áreas. Então, eu já colocava na mesa dele e aí eu já falava, olha, esse processo é sobre isso, precisa fazer tal coisa, eu já escrevi o seu despacho, se você não gostar, eu posso mudar, e aí só precisa assinar. Então, eu comecei fazendo assim, ajudando ele. Aí, ajudava a coordenadora da área de compras e suprimentos, então, eu estava sempre ajudando o pessoal das áreas. E como eu era muito participativa e colaborativa, ele falou assim, ai, olha, você merecia uma promoção, vou tentar uma promoção para você. Eu falei, ai, tá bom, eu preciso. Aí ele começou a tentar, só que era uma empresa muito pequena. E aí ele falava assim, ai, eu tô me sentindo tão mal, eu adoro o seu trabalho, eu gosto de você, mas eu acho que você pode muito mais que isso. E apesar de gostar do seu trabalho, eu prefiro abrir mão de você, porque eu acho que é ostracismo eu fazer isso. É como se eu estivesse guardando uma pérola dentro de uma concha. Ele falou assim, você pode crescer muito mais, e aqui você não tem espaço. E eu não consigo te dar esse espaço, eu não tenho o poder de te dar esse espaço aqui, eu acho que você deveria ir para outro lugar. Falei assim, não, vamos continuar tentando. Aí ele falou assim, eu trabalhei muito tempo em áreas de tecnologia, em muitas consultorias, eu tenho muitos contatos. Se você quiser, o dia que você quiser sair daqui, eu te indico para algum dos meus amigos e a gente vê uma vaga para você.
conheço fulano na empresa tal, em tal lugar. Aí é sempre as consultorias de tecnologia muito concentradas em Alphaville. Aí Alphaville, gente, eu moro na Zona Leste. Aí, para quem não conhece, é tipo atravessar as cidades. São horas. Não tem metrô perto, né? Então, é um deslocamento que ou você faz de carro, eu não tinha carro, ou você usa fretado, aí tem trânsito, ou então eu tinha que pegar um ônibus da minha casa até o metrô, descer no ponto final do metrô, pegar um trem, descer no trem, pegar outro ônibus para entrar em Alphaville. Umas 2 horas. Para mais. Pra mais. Em dia que ia ter feriado prolongado, a gente já pegou 4 horas de trânsito voltando para casa. Minha nossa. E aí, quanto tempo você ficou nessa empresa? Eu fiquei 6 anos nessa empresa. Então, você se formou? Sua faculdade foi quanto tempo? A minha faculdade, se fosse só o superior, 3 anos, e tinha um ano adicional se formasse turma. Só que não formou turma para o 4º ano. E a professora, a coordenadora do curso tinha previsto isso. Porque quando começa o curso, ela fala, no 4º ano a gente se especializa, tal. Mas eu já sei o que vai acontecer. Quando chega do 2º para o 3º ano, vocês estão todas empregadas, estão todas bem encaminhadas, e ninguém quer fazer o 4º ano, porque não precisa mais. E foi o que aconteceu. Não formou turma de 4º ano. Aí eu terminei o curso. E ainda continuou mais 3 anos lá nessa empresa. É que nessa empresa, antes de ir para lá, eu fiz estágios em outros lugares, né? Estágios mais curtos. Quando eu fui para lá, foram nos 6 meses finais do curso. Então, eu já estava para terminar o curso. E aí, quando eu fui fazer, a menina do RH olhou assim... Quando que você termina seu curso? Aí eu falei, depende. Se formar a turma para o 4º ano, eu tenho mais 1 ano de curso. Se não formar, eu tenho só esses 6 meses. Ela, é porque aqui a gente não efetiva estagiário. Aí eu falei assim, tá bom, tudo bem, sem problemas. Aí ela falou assim, então, você já sabe, né? Deu 6 meses, se você não continuar na faculdade, você vai sair. Eu falei, sem problemas, tranquilo. E... eu fui a primeira estagiária a ser efetivada. Sempre tem a primeira vez, né? Fez história lá. Sempre tem a primeira vez. E aí eu fui efetivada nesse departamento. Depois os outros estagiários dos outros departamentos também foram... na época não tinha essa cultura de efetivar os estagiários. Eles iam trocando. Mas eu fui efetivada, deu tudo certo. O gestor era uma pessoa ótima. Ele era um ser humano incrível, assim. Ele tratava todo mundo muito bem, ele era compreensível. Então, era uma empresa, assim, que te dava um grande aprendizado, porque era muito trabalho para fazer, eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu fiz um pouco de tudo. Eu fiz um pouco da parte administrativa, e todo tipo de problema administrativo. Organizei eventos, pequenos eventos, grandes eventos, festa com 3, 4 mil pessoas. Nossa, que legal. Com contratação de artistas famosos. Isso, trabalhei, apoiei o pessoal da área de contratos. Então, aprendi um pouco sobre licitações e várias coisas. E qual que era a tua média salarial lá, mais ou menos? Eu ganhava, quando eu entrei, R$ 1.045. Quando eu era estagiária, era R$600. E aí, quando eu fui efetivada, era 1.045, não chegava a R$1.100. E aí, eu já estava há um tempo lá, e quando eu saí de lá, o meu salário, tem dissídio, essas coisas, eu fiquei 6 anos lá. O meu salário chegou em R$1.700. Ai, era muito custo. Com muito custo. Era assim, dissídio e... aos pouquinhos. Era uma empresa boa, assim... de trabalhar para aprender, tinha muitos bons benefícios, o plano de saúde era excelente, e o que eu não conseguia de salário, às vezes você conseguia de investimentos em treinamentos. Então, eu vivia pedindo curso, então eu fiz uma outra pós-graduação lá, e na época eu fiz uma pós-graduação de assessoria executiva, conheci pessoas bem legais, o curso foi muito interessante, fiz um network bem importante. Na época, o professor de comunicação tinha me convidado para dar aula na faculdade. Eu não aceitei porque eu não sabia como que eu ia encaixar na rotina de trabalhar e preparar a aula e ir para a faculdade morando longe. Eu nunca pensei em dar aula, mas ele falou que eu levava jeito. Não sei porque ele falou isso, mas falou.
E eu fiz vários cursos esse tempo todo para aprender mais coisas, me desenvolver. Só que aí chegou um dia que eu falei assim, não, eu vou ter que sair. Aí eu cheguei no gerente e falei, Afonso, lembra daquela conversa? Eu acho que eu quero sim. Aí ele, então pode deixar comigo, filho. E o que deu, assim, você... acho que agora é meu momento de eu sair dessa empresa, sair ali da... Porque você acaba ficando estagnada, né? Sim, eu fiquei estagnada. O que deu é que o meu cargo era um cargo que ele era padronizado dentro da empresa. Então, todos os departamentos tinham uma pessoa com o mesmo cargo que o meu e todas nós ganhávamos o mesmo salário. Uhum. Só que o volume de trabalho era completamente diferente. Tanto que quando abria uma vaga, às vezes eles faziam movimentações internas. Então, eu estava como assistente administrativo e tem uma central de atendimento, tem a equipe do call center. Aí eu saio, uma pessoa do call center vai se candidata para a vaga de assistente administrativo. Uhum. E eu percebi isso esse dia assim, que eu parei assim, pensei, gente, nossa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. E aí eu era casada na época, eu tinha comprado uma casa financiado e tava para sair, a tal promoção prometida ia sair. Então, o gerente falou, olha, eu passei, conversei com a diretoria, tudo, pediu o valor X, e ele até tinha me falado. E aí, eu toda empolgada, eu falei, agora vai. Aí, entrei no financiamento da casa, esperando esse valor, e não veio. Entrou no financiamento e não veio. O valor não veio. E aí, eu entrei nesse financiamento considerando isso, que eu ia ganhar esse valor. Aí, eu falei assim, gente, não é justo, né? Eu adorava trabalhar lá, eu adorava as pessoas. E quando eu tomei a decisão de sair, eu chorei muito. Mas eu queria crescer. E crescer também na vida, né? Sim. Adquirir coisas, né? Poder realizar sonhos. Realizar Isso é muito importante, sonhos, né? Pagar as contas com tranquilidade, não ter que ficar fazendo a conta na ponta do lápis para o dinheiro dar. E aí eu peguei e falei para ele, né? Eu acho que eu quero sim conversar com essa pessoa. Aí ele conversou com o contato dele e me mandou lá para fazer entrevista. Aí lá vai eu para Alphaville fazer entrevista com a pessoa. Ele falou, você vai procurar fulano de tal, tudo. Fui. A vaga era para ajudar o PMO. Que legal, já era era uma empresa de tecnologia? Era uma consultoria de tecnologia. Era uma consultoria pequena, só que ela estava sendo comprada por uma consultoria grande. Então, era uma consultoria de um pouco mais de 100 funcionários e ela estava se incorporando com uma empresa de 24 mil funcionários. Nossa! Então, aí era uma big estrutura. Aí eu fui fazer entrevista, conversei, aí perguntei... A minha primeira pergunta, porque eu estava saindo completamente do universo que eu estava, para uma coisa diferente. Aí a minha primeira pergunta para o cara era como era o trabalho, o que eu teria que fazer. Aí ele falou, assim, eu nunca tinha trabalhado com projetos, mas quando a pessoa começa a descrever as coisas que você vai fazer, você relaciona com a sua rotina, com as coisas que você faz no dia a dia. Que é conversar com áreas, lidar com pessoas, levantar informações, fazer um relatório, fazer uma apresentação. Então, assim, você muda de área, mas os trabalhos, eles são muito parecidos, né? Você muda o contexto, mas as atividades são muito semelhantes. Chegou a passar na sua cabeça que seria uma transição de carreira? Completamente, né? Porque eu sei nada, vou começar do zero. Não, eu fui muito sincera na entrevista, né? Eu falei de mim, me apresentei, ele fez as perguntas que ele queria, eu perguntei a respeito do trabalho. E aí, quando terminou, eu virei para ele e falei assim, olha, eu sei que o fulano me indicou tudo, falou de mim para você, eu sei que vocês são amigos, mas... eu quero ser muito sincera. Se eu não sirvo para essa vaga, se eu não tenho competência para atender e você quiser me reprovar, não tem problema nenhum.
Eu falei assim, eu tenho emprego, eu tô empregada. Então, assim, se eu sair daqui e essa vaga não for para mim, eu já tenho meu emprego, eu tenho salário. Se você tiver no processo uma pessoa melhor e mais adequada, por mim, tudo bem, eu não me importo. Aí ele falou assim, não, você serve para vaga. Ele falou assim, eu acho que você vai se adaptar super bem, eu acho que você tem todos os requisitos para atender, você tem o perfil. Aí eu falei, você tem certeza? Não é? Mas é que a gente se sabota muito, né? Sim. Eu acho que eu não sei nada, aquela coisa de que nunca sabe nada, não tem experiência nenhuma e desconsidera tudo que já viveu antes, né? Sim, e eu vivi muita coisa, porque foi uma empresa que me colocou muitos cenários que eu tive que lidar. Aí eu falei assim, tem certeza? Ele, claro. E eu assim, não, porque se tiver outra pessoa com experiência nessa área, não tem problema. Eu falo pro Afonso que eu não quis a vaga. Que... Aí ele, não. E aí ele você falou, foi? Eu fui. E, Ana, o salário não era tão diferente, não era tão maior. Então, eu saí de um salário, sei lá, meu salário na época aí estava... 1.900, tinha tido um pequeno dissídio, um pequeno aumento, estava R$1.900. E para lá eu fui com 2.700 e alguma coisa. Subiu um pouco, não subiu muito. E eu ia trabalhar muito mais longe de casa. Mas já deu pro financiamento daí. Já, mas eu tava... Se você colocasse assim na balança os prós e os contras, não tinha uma mudança financeira muito grande, mas a possibilidade de estar num novo lugar, conhecer novas pessoas, conhecer um outro segmento, foi o que me chamou a atenção, né? E foi o que despertou em mim a vontade de seguir, porque eu ia aprender coisa nova. E aí eu fui, encarei. E eu tava com muito medo no primeiro dia. Eu tava muito apreensiva de não conhecer ninguém. E assim, a empresa anterior, quando eu entrei, eu também não conheci ninguém. Eu tive que fazer amizade, tive que construir os relacionamentos. Apesar de ser uma vaga que o gerente falou de mim para essa pessoa e mandou o meu currículo, não era assim, eu tinha uma amizade. Tem que começar do zero. Você tem que começar do zero. As pessoas falam assim, se a pessoa te indicar para uma vaga, tá garantido. Não, só tá garantido que você vai ser chamado para entrevista, vai ser avaliado. O que vai te garantir na vaga é o seu trabalho. Você tem que chegar lá e trabalhar, porque se você chegar e não mostrar trabalho, eles não vão ficar com você. E aí, quanto tempo você ficou nessa empresa? Quase 8 anos. Quase 8 anos. E foi nessa empresa que você descobriu agilidade? Então, nessa empresa, não tinha, nos departamentos que eu trabalhei, eles nem usavam esses nomes, mas a gente encontra muita similaridade. Então, eu comecei ajudando o pessoal do escritório de projetos. E aí, depois, um dia, eles chegaram assim para mim e falaram... você conhece sobre processos? Modelar processos, desenhar processos? Já escrevi procedimento, mas desenhar... sabe usar o sistema tal? Não. Não, a gente vai dar uma aula aqui para você. Fulano vai ficar ali na sala com você metade do dia e vai te ensinar. Aí eu, legal. Que legal. Se você não sabe, você vai aprender. Mas não era assim, você vai fazer um curso e vai aprender. Não, é porque a gente tá com um contrato com o cliente, a gente precisa mandar um analista de processos para lá. Aí eu, E aí você foi a candidata escolhida. Fui a candidata. E o legal desse lugar, desses quase 8 anos, foi a quantidade de experiência. Porque como é uma consultoria, você atende vários clientes. Então, eu atendi vários grandes clientes, vários projetos. E eu percebi que eu sempre era colocada nos projetos, assim, caóticos. Porque eu tenho facilidade de relacionamento. Então, era um projeto assim... a gente tem esse cliente e a pessoa que está trabalhando lá não está se dando bem com o cliente quer cortar o contrato. Então, a gente vai mandar você e você precisa fazer o cliente não cortar esse contrato, tá? O cliente tem que te adorar. Mas construir laços, né? Sim. Com o cliente. E aí, quando o cliente gosta de você, ele quer ficar com você, mesmo que às vezes as coisas não estão dando muito certo ali, né? Não, mas tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Quando você ainda trabalha em consultoria, você tem que fazer dar certo. Porque o cliente, ele gosta do trabalho, né? Pode ser que ele goste do consultor, mas ele tem que gostar do trabalho.
Então, eu peguei muitos trabalhos, assim, problemáticos, de ter que entrar e resolver uma crise, algum problema. Então, teve esse que o cliente queria cortar os contratos. Chegou um momento que a gente tinha muitas posições nesse cliente, muitos funcionários alocados. Eles cortaram todo mundo, contrataram outra consultoria. E eu fui a única pessoa mantida na equipe da minha consultoria. Tanto que eles quiseram me trocar. O cliente falou assim, você não quer trocar para outra consultoria? Porque eu só tenho você na sua consultoria. Tá todo mundo na outra. Falei, não quero. Eu vou ficar aqui. Eu falei, olha, eu gosto muito daqui. É uma empresa ótima, bem estruturada. Aí ela, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí o pessoal, mas na outra consultoria paga mais. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí eu consegui depois fazer o cliente contratar mais gente da minha consultoria. E aí depois eu fui para vários outros clientes, trabalhando com vários projetos. Aí atendi cliente no Rio Grande do Sul, então eu viajava, ia para o Sul fazer reunião. E como que era? Você gostava de viajar? Gostava. Eu morei no Rio de Janeiro. Teve um trabalho que eu peguei que era no Rio de Janeiro. Eu ia ter uma pequena equipe. Era uma equipe que era uma fábrica de requisitos. E eu ia ser gestora dessa equipe de um cliente lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei morando lá vários meses. Foi bem legal. E aí, como é que foi essa descoberta? Como que você conheceu o LACP? Como é que você conheceu a agilidade? E Ana, para chegar no LACP ainda tem história. Mas quantas empresas você passou nesse processo? Eu saí dessa empresa, pedi para ser desligada, porque eu fui morar no Distrito Federal. Eu fui morar em Brasília. À época, eu era casada e a pessoa que eu me relacionava recebeu uma posição importante lá e eu fui acompanhá-lo. Então, eu deixei a minha carreira em pausa. Eu fiz uma pausa na minha carreira e aí, nesse tempo, eu estudei várias coisas que eu gostaria e foquei em alguns projetos pessoais que eu tinha. E eu fiz uma pausa na carreira de 4 anos. Então, imagina você sair do mercado e ficar 4 anos sem congelada. Trabalhar. Aí o pessoal fala, nossa, mas por que você ficou 4 anos? Eu falei, porque eu podia. Mas eu tinha... Por que não? Por que não? Eu tinha um planejamento financeiro para isso. Então, todos esses anos trabalhando, eu guardei dinheiro, eu fiz aplicações, investimentos. Eu tinha um imóvel alugado em São Paulo. Então, eu tinha uma estrutura financeira para fazer essa pausa na carreira. E aí, um dia, eu falei assim, E morar em Brasília é assim, é muito bom... Só que o forte de Brasília é concurso público, né? É servidor público. Existem oportunidades na área? Existem. Mas eu não achei os salários bons, considerando o custo de vida da cidade. Aí eu recebia, enquanto eu estava lá, as pessoas me achavam no LinkedIn e me faziam propostas, mas eu achava o salário muito baixo. Então, às vezes, eles ofereciam uma posição que, se em São Paulo pagava 8, lá eles ofereciam 4. É pouco, eu acho muita diferença. Sim. E aí, eu decidi não aceitar. Aí, eu falei assim, eu vou esperar. Falei, vou ver se sai algum concurso relacionado às áreas que eu trabalho, interessante, vou ficar estudando. Só que veio a pandemia e parou de sair concurso. Só saía concurso da área policial. Gente, eu não sou atleta. Aí força um pouquinho a barra, né? Aí não dá, né? Aí eu falei assim, gente, eu não sou uma pessoa atlética, né? Eu não me vejo fazendo esse tipo de trabalho. E só que a pandemia, apesar de tudo de ruim que aconteceu, no mundo corporativo ela trouxe uma coisa boa, que foi o trabalho remoto. E aí, com o trabalho remoto, você aumenta o leque de possibilidades, né? Porque eu não estava gostando das oportunidades de Brasília, mas no remoto você consegue ver emprego em qualquer lugar. Aí eu falei assim, vou voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar. Vou procurar uma oportunidade remoto. Como é que foi? Aí foi assim, como está o mercado? O que está acontecendo? Aí eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que já tinham trabalhado comigo, para as pessoas que estavam no mercado, perguntar o que está rolando, o que as empresas estão pedindo, o que vocês estão usando agora. Aí o pessoal, agora só metodologias ágeis. Aí lá vai eu no Google pesquisar. E o que eu fiz foi essa pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa de mercado, conversei com as pessoas, vi o que estava em alta, comecei a pesquisar vaga e ver o que mais estavam pedindo.
E com essas informações, eu comecei a pesquisar cursos, treinamentos, comecei a estudar, ler a respeito. E aí, eu encontrei a Ana. Eu achei bem interessante que você falou que você, de novo, você fez o mesmo processo que você fez lá atrás. Você olhou para o mercado, viu o que o mercado estava pedindo e você correu atrás para estudar. Sim, porque é mais fácil. É mais fácil você ir direto ao ponto, né? Você saber o que eles querem para você ser assertivo na escolha, né? Se eu fosse por conta, eu ia estudar o que eu já trabalhava. Mas será que o que eu trabalhava é o que está em alta? Nem sempre, né? E aí, nesse momento da pandemia que você estava pesquisando, você viu que o mercado estava pedindo métodos ágeis e você me encontrou, você ainda estava em Brasília? Estava em Brasília. Tá. Aí eu estava em Brasília, comecei a estudar. Primeiro fazer pesquisas por conta, estudar. Aí me inscrevi e comecei a fazer o LSCP. E aí começa, manda currículo, faz entrevista. E aí eu esbarrei naquela coisa, o pessoal olhava assim... Ai, mas você não tem experiência em metodologias ágeis, não tem experiência em frameworks ágeis. Aí você olha a descrição da vaga, tá lá. As coisas, tudo que você faz no dia a dia, facilitar reuniões, tratar impedimentos, conversar com as pessoas, fazer melhorias, alinhar as coisas com... Eles mudam as palavras, eles mudam os termos... E aí, eles acham que só porque mudou o nome, a gente não vai saber fazer. São as mesmas coisas, é a mesma rotina, a mesma dinâmica, praticamente o mesmo dia a dia do que era antes, com algumas coisas que foram inseridas. Então, toda aquela rotina que eu já tinha, eram muitas práticas parecidas. Então, de conversar com o usuário, de sentar com o cliente, de entender as coisas, trabalhando com melhorias de processo, eu fazia tudo isso. De entender os problemas, ver o que precisava melhorar, o que a gente estava fazendo de bom, o que não estava legal. A retrospectiva. A retrospectiva é isso. Eu já fazia isso no meu dia a dia, eu não chamava de retrospectiva. E aí, chegava na entrevista, você conseguia unir os seus conhecimentos anteriores, as experiências... E os aprendizados. Isso, eu falava dos cursos que eu estava fazendo, dos treinamentos. Eu recebi vários nãos, muitos nãos. E aí, o primeiro trabalho que eu consegui foi através de um contato que uma pessoa tinha e passou meu currículo para uma área... E eu me candidatei para uma vaga de PO, porque como eu trabalhava muito com processos, eu achei que tinha mais relação, né? Só que aí era uma vaga muito específica, era para uma área de growth, aí precisava de um conhecimento muito específico que eu não tinha. Mas a empresa me entrevistou, depois de me entrevistar e conversar comigo, e eu explicar a minha experiência, eu falar tudo que eu já fiz, o que eu trabalhei. Aí... eu fui entrevistada por 2 pessoas, né? Era uma menina que trabalhava como agilista e o gerente da área de produto. E aí, eles olharam um para o outro assim... E eu acho que eles tiveram uma ideia ali, né? Vamos colocar ela em outra vaga. Só que aí eles não falaram nada, né? Aí eles falaram, então a gente vai analisar aqui e depois a gente conversa. E aí, no fim, o que aconteceu foi, eles entraram em contato comigo e falaram assim, que para vaga de PO na área de growth, eu não tinha o perfil. No entanto, eu tinha o perfil para ser agilista. E aí, o que eles decidiram fazer foi... a pessoa que estava como agilista, ela já estava acostumada com a área de growth, já estava aprendendo. Então, eles promoveram ela para a área de growth e me contrataram como agilista. E aí, você já tinha o LSCP? Eu estava quase terminando o LSCP. Então, agora conta um pouquinho, como foi que você conheceu o LSCP? Foi nessa jornada de olhar para as vagas, o que eles estão pedindo, e aí você começou a pesquisar sobre formações na área de agilidade? Comecei a pesquisar, eu vi tudo que estavam pedindo, aí eu fui anotando, eu ia olhando as vagas, o que estava pedindo, ia anotando,
E aí ia lá no Google, pesquisava o que era, aí pesquisava treinamento, aí eu comecei a seguir pessoas da área de agilidade, comecei a assistir live, coisas gratuitas que o pessoal fazia. Olha as estratégias aí, pessoal, de uma agilista faixa preta. Então eu comecei a ver as lives, então eles fazem as lives, apresentam as coisas, passam o conteúdo e depois falam dos cursos que tem. Porque as lives você mostra uma parte do conhecimento e aí o aprofundamento tem no curso. Então, uma dessas várias lives que eu assisti, porque eu assisti muitas, porque na pandemia o que mais tinha era live, eu assisti uma live sua. E aí você falou de agilidade, falou do mercado, falou de tudo. E depois você apresentou o LACP. Aí eu fui lá, fiz as minhas continhas, aí falou do curso, falou tudo que tinha. E eu pensando, poxa, eu estou um tempo fora do mercado, quero voltar, então eu preciso de um curso que ele tenha uma abrangência, que ele me dê uma visibilidade um pouco mais ampla. E depois eu vou me especializando. Porque quando você entra no LACP, você vai ter tudo. Você vai ter a parte de agilidade, você vai ter gestão, vai ter produtos, vai ter consultoria. Gente, tem tudo, tem tudo. E aí, dependendo do foco que eu vou dar para a carreira, aí eu me aprofundo mais nas certificações. Aí eu falei assim, uma coisa de cada vez, um gasto de cada vez. Gasto não, investimento, né? Uhum. Então, aquele ano foi um ano que eu investi bastante em treinamento, porque eu estava voltando para o mercado. Então, eu peguei aquela minha reserva de dinheiro e falei, vou estudar. E aí, eu consegui essa vaga de agilista. E foi uma empresa sensacional. É uma empresa do ramo do varejo. Eu trabalhava no departamento de tecnologia. Então, eram 6 squads. Eles já tinham certa maturidade em agilidade. Eles tinham uma rotina de trabalho muito legal. Você aprendia muito. As pessoas tinham a cabeça aberta para receber agilidade, para fazer agilidade. O pessoal já era até as equipes, os times de desenvolvimento, eles autogerenciáveis já. Então, eles tocavam as dailies, a gente se revezava. Um dev puxava e falava, hoje eu vou tocar retrô. Que legal. Tudo que você viu no LACP, na parte da teoria, você já entrou nessa empresa? Já entrei na prática. Vendo na prática. E uma coisa bacana que eles têm lá, quando você entra, tem uma pessoa para te apadrinhar na sua chegada, que ela vai fazer a sua introdução na empresa. Então, ela vai te mostrar as ferramentas, te apresentar as pessoas, mostrar como as coisas funcionam. Ela te acompanha, assim, no seu primeiro mês, até você... como eles falam? Tinha um termo que eles usavam para isso. Sombra. Não, até você rampar, eles falavam. Então, legal. até o padrinho também. Eles chamam de padrinho mesmo. Então, quando veio a documentação da minha admissão, aí veio um folder com uma foto apresentação. Essa é a Daniele, ela vai ser sua madrinha, tal. Então, foi, assim, muito bacana. Era uma empresa muito madura. E já entrei trabalhando com agilidade total lá. Foi muito bom. Éramos em 2 agilistas e 6 squads, e a gente já fazendo job rotation, né? Pra gente não ficar tão acostumado sempre com as mesmas squads, a gente ia trocando. Então, eu ficava com 3 squads, ele com 3, depois eu ia pro lado de lá, ele vinha pro lado de cá. E como que era a aceitação das equipes de você fazer essa rotação? Geralmente, um agilista acaba ficando ali numa equipe só. Como que funcionava essa dinâmica? Lá o pessoal era sensacional. Bem tranquilo. Eles são super receptivos. Nível de maturidade alto na agilidade, né? Era uma maturidade, assim, incrível. Gente, eu não sei... Era bem legal, era bem divertido. Era uma empresa muito dinâmica, um pessoal muito jovem, muito despojado. Tinha uma cultura, assim, tipo startup. Uhum. Era uma pegada, assim, de startup. E aí eu já entrei com um desafio, porque eu tinha essas 3 squads, o outro agilista 3. E acho que logo depois que eu entrei, pouco tempo depois, um PO saiu de férias. Aí eu descobri que quando o PO saía de férias, o agilista tinha que fazer algumas atividades dele. Alguém tem que fazer o trabalho, alguém tem que trabalhar. Sim. Aí o primeiro PO saiu de férias, aí eu fiquei tocando as evoluções que ele estava fazendo no produto. Aí passou um tempo, ele voltou, repassei as coisas com ele e eu fazia as 2 coisas, né, durante as férias dele. Passou um tempinho, outro PO saiu de férias dos times que eu ficava. Aí eu pro outro agilista.
só a PO das minhas equipes estão saindo de férias, da sua ninguém está saindo de férias. Ele você deu sorte, hein? Você tá tendo que cobrir férias uma atrás da outra. E nessa... E adquirir experiência, muita. Né? E você sentiu dificuldade de assumir o papel de PO? Não, nenhuma. Nenhuma Porque você não tinha experiência, né? Não, eu nunca tinha trabalhado como PO. Algumas atividades que eu já fiz no passado têm relação, mas ali no dia a dia, na troca que a gente tinha, eu acabava aprendendo com eles. Então, em uma dessas férias, eu estava... a gente estava com uma iniciativa, ia ter uma implementação de uma funcionalidade bem bacana. E aí, a PO saiu de férias e eu conduzi essa parte do projeto. E era uma funcionalidade que ia ser implementada, que ela era muito legal, porque ela ia deixar... Era para a gente deixar o cliente contente. Era uma coisa que ia encantar o cliente. Que é quando você vai fazer uma devolução, você comprou, você tem o direito de devolver depois de 7 dias. E aí você manda, quando a tua encomenda chega, que você fez a reversa, você recebe ou o seu estorno ou um voucher para você comprar outra coisa, né? Mas a sua compra tem que chegar lá na empresa para você receber. Sim. E o que a gente fez foi, assim que ele postava no correio, a gente já devolvia o valor. Então, a gente melhorou a experiência dele ali, de confiar no nosso cliente. Então, a gente montou todo esse desenho, fez todo esse processo com a equipe de dev para ter uma API funcionando muito bem com os correios. E a gente fazia testes, né? A gente fazia compras na empresa, chegava na nossa casa. Que legal. E aí a gente ia lá no correio e fazia a devolução para ver, para validar se estava funcionando. Na prática. A gente validava na prática. Só tinha um problema. Eu comprava as coisas e não queria devolver, porque eu gostava dos produtos. Aí eu comprava várias e comprava uma coisa que eu sabia que eu não ia querer de jeito nenhum para ter pelo menos um item para devolver. E nessa primeira vaga que você entrou como agilista, você chegou já como faixa preta ou ainda não? Não, cheguei como faixa preta. Qual que era a média ali? A média salarial eram 7 mil. Já era bom, né? Já. Mas é porque era muito perto do valor que eu já ganhava antes. Né? Já era o valor que eu recebia. Quando eu saí do último emprego, eu estava quase nessa faixa. E aí você se sentia segura para atuar como agilista no dia a dia? A equipe me deixou muito segura. O jeito que eu fui recebida me deixou muito segura. E o fato de eu ter me preparado, porque eu realmente me preparei. Eu estudei bastante, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. E é engraçado que a minha mãe sempre, quando eu vou passar alguns dias da casa dela, eu levo o computador, levo o livro, as coisas que eu tô sempre fazendo, algum curso estudando. Aí ela me vê na frente do computador, você tá fazendo? Eu tô estudando. Mas de novo? Por que você... Você já não fez faculdade? Pra que você precisa estudar tanto? Aí eu, ai mãe, precisa. Ai, mas você já estudou, minha filha? Eu falei, eu sei mãe, mas a gente não pode parar nunca. Então, assim, eu já estava preparada, eu já tinha todo o conhecimento que eu tinha adquirido no curso e lá eu coloquei em prática. E o que você mais gostou no curso? Ou o que você conseguiu utilizar do curso na empresa? Eu utilizei tudo. A coisa que eu mais gosto do curso, que é uma coisa que eu acho importante e que é falado no começo... E eu já tinha esse hábito e ver aquilo no curso me deixou confortável de saber que eu já fazia isso e que eu estava no caminho certo. Quando você chega num lugar, você não tem que chegar fazendo mudanças revolucionárias. Você observa como as coisas estão sendo feitas, você tira um tempo de observação, vai conversando com a pessoa, com as áreas, entende os cenários, vai sentindo as dores e ali você começa a desenhar como você vai trabalhar. Porque você está observando, você não chega e fala assim, eu vou mudar tudo, vou revolucionar tudo. Porque isso atrapalha você, gera resistência, né? Então, essa foi uma das coisas que eu gostei. E as coisas que eu mais usei do curso foram as dicas de produto, né? Porque como eu tive que cobrir férias de PO, então teve muitas coisas interessantes. Eu imaginei. Então, eu usei bastante, eu gosto, é um tema que eu gosto também. Mas, assim, o fato de ver que tudo que ensinava ali, eu conseguia colocar em prática, né? De usar a criatividade para fazer as coisas. As dinâmicas com os times. As dinâmicas e tudo.
Legal. Mas as dicas, assim, que eu acho que são mais valiosas... Tem todo o conhecimento técnico, né? Mas as dicas mais valiosas são de como lidar com as pessoas, que é o componente mais difícil, né? Na relação de trabalho, é lidar com as pessoas, né? E aí, depois dessa empresa, para onde que você foi? Como é que foi tua jornada? Eles me colocaram como PO. Daí você virou PO oficial. Lá eles não chamavam de PO, eles chamavam de Product Manager. Product Manager. Então, eu fiquei um tempo como PO. E aí, um dia, uma pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn. E eu não tinha atingido faixa preta, mas eu estava lá, ia fazer um ano lá. E eu estava gostando do trabalho, do ambiente. Era um ambiente bem bacana de trabalhar e eu estava aprendendo muito. Então, por enquanto, eu não estava procurando nada. Eu estava só absorvendo os aprendizados que o trabalho estava trazendo. E aí, eu recebi um contato pelo LinkedIn. Uma pessoa falou assim, oi, aqui é o fulano. Eu não sei se você lembra de mim, do Bradesco. Aí, lembrando que eu te falei que, como consultoria, a gente trabalha em vários lugares. Sim. Eu trabalhei muito tempo no Bradesco, né? Na época da consultoria. Então, eu fiz muitas amizades. Eu conheci muitas pessoas. Eu fiz vários trabalhos lá. E eu saí... Eu deixei eu acho que eu fiz um bom trabalho, né? Porque se alguém veio me procurar, lembrou de mim de lá, é porque eu fiz um bom trabalho. E ele falou... eu trabalho na empresa tal, foi explicando tudo. Aí eu assim... Gente... E era uma grande empresa, né? É um banco europeu. E era uma pessoa que trabalhava no segmento da seguradora. E eles falaram... a gente está implementando agilidade aqui e a gente precisava de um Agile Coach. E como é que eles sabiam que você estava trabalhando como Product Manager? Pelo LinkedIn? LinkedIn. O meu LinkedIn estava atualizado, né? E a pessoa lembrou de mim do Bradesco. Aí ela sabia que eu tinha trabalhado com processos, projetos e tudo. Lembrou do meu nome, procurou no LinkedIn. Então, era uma pessoa... Não foi... E o mais engraçado, Ana, é que não era uma pessoa que eu trabalhei diretamente. Então, não era uma pessoa do meu dia a dia. Era uma pessoa que me via lá. Ela via eu andando para lá e para cá fazendo o meu trabalho, mas não era uma pessoa que eu trabalhava diretamente, né? Mas, então, provavelmente ouviu falar de mim. E entrou no LinkedIn... Foi lá, já me conhecia, né? Já sabia da parte do Bradesco e viu que eu tinha estudado agilidade, que eu tinha feito LSCP, que eu estava estudando, que eu estava trabalhando como agilista e me chamou para a oportunidade. E isso foi em Brasília ou já em São Paulo? Em São Paulo. Eu já tinha voltado a morar em São Paulo. Foi depois da pandemia, então? Foi. Isso foi... Em 2023. Eu fiz o LSCP em 2022, que foi quando eu decidi voltar a trabalhar. E você voltou 100% remoto ou presencial? Quando eu voltei a trabalhar, em 2022, foi 100% remoto. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava era aqui em São Paulo, só que eu estava em Brasília. Que legal. Então, eles mandaram os equipamentos para lá, eu trabalhava remoto. E pelo que eles me explicavam, a equipe também ficava remoto. Quem estava em São Paulo ia no escritório só uma vez por semana. E quem estava fora não precisava ir. E quando, porventura, estivesse em São Paulo, se quisesse ir no escritório conhecer, interagir, podia. Tanto que teve viagem que eu fiz para São Paulo, na época que eu ainda estava em Brasília. E eu fiz questão de ir no escritório e conhecer as pessoas pessoalmente. Foi muito legal. Então, eu comecei em 2022 nessa empresa, que foi quando eu fiz o LACP. Quando foi no começo de 2023, mais ou menos em março de 2023, eu voltei a morar em São Paulo e eu ainda estava nessa empresa. E aí, eu trabalhava remoto e algumas poucas vezes eu ia no escritório. E a gente deixava para ir no escritório para conversar com o usuário, com as áreas de negócio, para fazer as coisas mais legais, né? Aí é gostoso, né? Uma delícia. A gente ia no centro de distribuição, que é aí no Gemba, né? Ver as coisas funcionando. É isso aí. Era muito, muito divertido. E quando foi mais ou menos em junho, maio, assim, eu acho que era maio de 2023, final de maio, eu recebi esse contato, né? Eu ia fazer um ano de empresa em junho. E eu recebi esse contato finalzinho de maio. Então, eu já estava para tirar férias na empresa. Aí, eu recebi essa proposta e eu decidi aceitar.
E eu não aceitei, não era porque eu não gostava da empresa anterior. Eu amava trabalhar lá. Só que eu estava recomeçando a vida em São Paulo, né? Eu tinha voltado a morar em São Paulo e eu precisava de dinheiro. E precisava bastante, né, para me organizar. E foi uma proposta mais tentadora. Foi uma proposta faixa preta, Ana. E você foi obrigada. Aí eu fui obrigada a aceitar. E é uma empresa sensacional, porque é uma empresa europeia, tem uma política de benefícios incrível. Frequentemente, às vezes eu falo para minha mãe, ai, mãe, esse mês vai ter não sei o que da empresa. Aí ela fala assim, mas isso não é uma empresa, isso é uma mãe. Ela fala assim, nossa, você tem muita sorte. Nossa, como? Mas você tem sorte, hein, minha filha? Eu, sorte, mãe? Sorte? Não é sorte. Que não é sorte, não, mãe. É trabalho duro, é esforço, é estudo. Quando ela fala que é sorte, eu falo, a senhora fica falando que eu tenho sorte, mas a senhora vê aí, eu enfiada nesse quarto estudando quando eu tô aqui. Gente, só para explicar, eu não moro mais com a minha mãe, eu moro sozinha, só que às vezes eu passo final de semana lá, fico uns dias lá. E sempre que eu vou, o meu computador vai também, né? Porque eu sempre tenho alguma coisa para estudar. Então, eu estudo muito. Recentemente eu tirei a certificação de SAFe e eu estudei bastante para a prova, porque eu comecei a fazer os simulados e eu achei difícil. Eu falei, gente, é muito difícil. Eu contando para o pessoal enquanto eu estava estudando que o SAFe é como se fosse aquela boneca russa, que é uma boneca dentro da outra. Eu fiz essa analogia da boneca russa, porque você tá vendo a big picture do SAFe, aí você tá lendo um tema, você clica, aí te leva para o detalhamento daquilo. Aí você clica de novo, aí vai para outra página, e eu estudando aquilo. Eu tirei a certificação no feriado de carnaval. Então, todos os convites que eu recebi para sair no feriado, viajar, bloquinho, sambódromo, eu recusei todos. Eu falei, gente, eu não vou. Nossa, mas é feriado. Gente, eu vou fazer uma prova. Eu preciso estudar. E aí eu estudei. Eu acho que eu tirei 98%. Eu passei com 98%, legal. 99%, alguma coisa assim. Mas eu estudei muito. Então... E aí você já estava nesse emprego como faixa preta? Já. Eu entrei nesse emprego, Ana, em 2023. Tá. Eu comecei em julho de 2023. E aí, a certificação de faixa de SAFe eu tirei agora, em fevereiro desse ano, de 2025. E nesse emprego, muitos desafios, né? Quanto tempo depois do LACP demorou para você conseguir aquela vaga de faixa preta? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Mas porque eu não procurei. Sim. Eu fui abordada. Eu imagino que se eu tivesse feito uma busca ativa, talvez eu tivesse tido a oportunidade. Mas como eu estava me adaptando à rotina e eu estava gostando muito do trabalho e do aprendizado, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar trocando de emprego toda hora. Você vê, minhas experiências são longas, né? Uma empresa eu fiquei 6 anos, a outra eu fiquei quase 8. E é difícil uma pessoa ficar tanto tempo em consultoria, porque que é uma coisa que foi diferente comigo, que a consultoria ela tem o costume de desligar as pessoas quando os projetos acabam. Então, esses quase 8 anos que eu fiquei na consultoria, eu vi muita gente chegar e muita gente sair. Então, eu conheci muita gente, porque os projetos iam acabando e as pessoas iam saindo. E eu também trabalhava com os projetos, só que eu não era desligada. Eles sempre me mantinham lá, eles me colocavam num projeto interno, me encaixavam em outro cliente. Então, eu nunca tive esse medo de ser desligada na consultoria, porque eu estava sempre me adaptando, eu estava sempre aprendendo. Legal, muito bom. E também, depois que você tem uma carreira consolidada, você também tem mais segurança em relação ao mercado, né? Eu não acredito que exista uma carreira, a menos que você seja um servidor público, que você tenha a estabilidade pública, você não tem uma segurança e uma carreira consolidada. O que te garante segurança e essa solidez na carreira é o quanto você está pronto para mudar e aprender frente a todas as coisas que acontecem, porque o mundo é dinâmico. Então, às vezes, a gente acha que sabe tudo e todo dia as coisas mudam. Então, quanto mais preparado você está para o novo e quanto mais você está buscando, mais você vai estar dentro do mercado. Você vai garantir a sua posição, mas você não está
estável, né? Isso não te garante estabilidade, né? Esse negócio de estabilidade pra gente nessas áreas não existe. O que existe é empregabilidade. E a empregabilidade só é possível com uma atualização constante. Eu sempre falo, até para todo mundo, né? Que mesmo quando eu era CLT, eu sempre vi a empresa como um cliente, né? Então, eu presto meu serviço todo mês e todo mês ele me remunera por aquele trabalho, né? Então, eu sempre... Como se eu fosse uma prestadora de serviços PJ, mas eu era CLT. Então, tem muitas pessoas que acabam se acomodando ali no CLT e acreditam que aquilo é uma estabilidade, né? Não, eu acho que não existe estabilidade. É difícil, né? Eu acho que não existe estabilidade. Eu não me acomodo e eu sou uma pessoa que, se eu não estiver contente onde eu estou, se a empresa não estiver me valorizando, eu não estiver gostando do trabalho, a minha postura não vai mudar. Então, o exemplo que eu dei, que eu não ganhava bem, que eu me esforçava, em nenhum momento eu derrubei a minha performance porque eu não estava sendo adequadamente remunerada. Do primeiro ao último dia, eu entreguei o meu melhor. Eu saí e deixei todas as portas abertas. Em todos os lugares que eu passei, eu dei o meu melhor sempre. Por quê? Porque não tem problema a empresa não te valorizar, porque quem tem que dar o seu valor é você que dita o seu valor. Uhum. Então, eu não posso jogar o meu valor para baixo, eu não posso deixar que uma circunstância externa determine como eu vou atuar. Então, se a empresa não está me pagando direito, não vai acontecer nada com ela. Só que se eu não performar, se eu não fizer um bom trabalho, eu estou manchando a minha reputação profissional. Isso eu não recupero. E eu não posso falar assim, eu estava fazendo de qualquer jeito porque eles me pagavam mal. Não, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que continuar fazendo um bom trabalho, independente da circunstância. E se eu acho que lá não é para mim, eu tenho que procurar outro lugar. Legal, concordo. Que seja para mim. Muito bom. E hoje, quais são os desafios que você enfrenta? Nossa, muitos. São muitos desafios. Para mim, foi desafiador começar a trabalhar lá, porque é uma empresa internacional. E eu sempre sou muito sincera nas entrevistas. E quando o rapaz falou... E aí, ele explicou sobre o projeto, sobre como eram os times. E ele falou que metade do time estava no Brasil e metade do time na Colômbia. Isso que eu ia te perguntar. Você tem inglês fluente ou espanhol fluente? Não. Não precisa de inglês fluente para ser uma agilista, faixa preta? Depende. Para o meu caso, não precisa. A menos que você vá para uma empresa internacional que exija, você não precisa ser fluente. Eu consegui ser agilista faixa preta sem ter inglês ou espanhol fluente. Era uma proposta, é uma empresa europeia, a parte que eu ia trabalhar é América Latina. E aí, ele me falou que todas as reuniões eram em espanhol. Aí, ele perguntou como era meu espanhol, porque tem no meu currículo. Eu falei, olha, eu fiz um curso lá em 2002, há muito tempo, fiz um ano. Eu gosto de espanhol, mas eu não sou fluente. Eu consigo me virar, mas é limitado. Aí, eu peguei e falei para ele, se você precisa de uma fluência para vaga, eu não tenho. Ele falou, não, fica tranquila, ninguém na equipe é fluente em espanhol, a gente fala portunhol, a gente se vira, a gente usa o Google Tradutor, a gente dá um jeito. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Legal. Você é sempre muito transparente, né, nas entrevistas. E eu acho que até na hora do recrutamento, o próprio entrevistador, ele percebe isso, né? O quanto que você está sendo sincera. Olha, eu não tenho essa experiência, eu não sei falar isso aqui, mas eu corro atrás, eu aprendo rápido. Isso mostrar também a proatividade é importante, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Eu entrei lá em julho e aí a diretora da equipe falou assim, eu queria fazer um evento de agilidade para as pessoas conhecerem mais, porque eles têm algumas dificuldades, tem coisa que eles não sabem. Aí eu falei, tá, claro, vou organizar, né? Aí... para quantas pessoas? Aí ela, eu acho 50, 60 pessoas. Aí eu, é todo mundo, o pessoal da Colômbia? Ela, sim. Aí eu falei assim, então tem que ser tudo em espanhol? Ela, sim. Aí eu, meu Deus. Sim. Um mês de empresa, já veio essa surpresa. Aí eu falei, bom, vamos lá. Como eu estava naquela fase
em que eu fiquei na observação, né? Eu fiquei conversando com as pessoas, sentava do lado, via o trabalho, perguntava como estavam as coisas, que é o que tem no LACP, né? De observar o cenário, ver como as coisas estão caminhando, para você ver o que precisa fazer. Esse foi o meu insumo para fazer o evento, porque o que eu vi? Eu vi quais eram as maiores dificuldades das pessoas no dia a dia, o que eles não conheciam de agilidade, o que eles não entendiam, quais eram as dificuldades em manejar o backlog, em fazer as cerimônias, se eles sabiam o que era Definition of Ready, se eles sabiam o que era Definition of Done, se essas coisas estavam claras. Então, tudo isso eu não parei e fiz pergunta. Eu fui absorvendo, assim, organicamente ali no dia a dia. E aí, eu estruturei o evento para ser isso, para trazer... Eu não queria que fosse uma palestra, assim, que eu mais ia... do mesmo também, eu ia né? parar lá na frente e ficar, isso é isso e tal. Não. Eu fiz um evento dinâmico. Então, tinha uma parte do evento que cada squad ia apresentar a sua squad, falar o que faz, quais são as principais iniciativas. Tinha um momento que eu ia fazer dinâmicas, brincadeiras. Então, eu fiz uma coisa bem interativa. Por quê? Porque quem estava aqui comigo no Brasil fisicamente, é muito fácil você fazer um evento com todo mundo numa sala. Mas imagina você proporcionar a mesma experiência para quem está lá com a câmera acompanhando no auditório na Colômbia. Difícil, né? Mas deu certo. Ah, Foi legal. sensacional o evento. Legal. Eu fiz umas brincadeiras bem legais e era assim, as brincadeiras não eram meramente quebra-gelo, né? Elas eram para trazer algum aprendizado. Então, eu fazia dinâmica. Depois que terminava a dinâmica, eu começava as perguntas. O que você entendeu dessa dinâmica? O que você aprendeu? O que você achou? Qual que é a sua opinião? Para ver se eles tinham captado o aprendizado da dinâmica. O que tinha ali. E aí, quando eles respondiam, eu só complementava. E aí, foi bem legal. Depois, a gente organizou o hackathon. E eu acho que hoje o maior desafio é integrar as pessoas, porque antes era uma equipe só Brasil e Colômbia. Agora a gente está num novo projeto, uma nova iniciativa que vai implementar, vai mudar o sistema core para um sistema... Aumentou o desafio. Nossa, 200, 300, 500%. Porque agora não é só o time que eu tinha antes. Agora é um projeto que... ele está um pouco mais escalado, porque ele está acontecendo com várias frentes. Então, tem a equipe que eu tô, que está no Brasil. Aí, a gente tem um pessoal que está no Chile, um pessoal que está no México, as áreas de negócio, as outras pessoas que atuam com a gente no projeto. Aí, tem um pessoal que está no leste europeu, um pessoal que está na França. E o fuso horário? Como é que vocês trabalham daí? Então, é uma coisa assim... a gente tem que se adaptar, né? Porque o fuso horário é completamente diferente. Sim. Então, quando é 9 da manhã aqui no Brasil, em tese era 9 da manhã no Chile. Só que começou o horário de inverno no Chile. Agora já não é mais. E aí, quando no México é 9 da manhã, no Brasil é meio-dia. E aí, na Europa, já é fim do dia. Então, a gente tem que trabalhar muito de forma assíncrona, né? E a gente tem que garantir que essa única faixa horária que eu consigo concentrar o pessoal desses lugares, a gente aproveite o máximo esse tempo para fazer as reuniões, os alinhamentos e garantir que o pessoal converse tudo que precisa ali. Porque, para quem está na Europa, para a gente que era de madrugada, eles já estão trabalhando. Então, o lado de lá tem que estar funcionando. Aí, eles param, aqui tem que continuar. E que tipos de ferramenta você usa no dia a dia? Como é uma instituição, a gente é uma seguradora de uma instituição financeira, tem uma restrição, né? Geralmente, o banco, eles só podem usar as ferramentas que são homologadas lá. Então, muitas dessas ferramentas de mercado que a gente vê nos cursos, esses quadros interativos, infelizmente, a gente não consegue usar. Então, eu tenho tudo que eu tenho que adaptar e usar o que tem. É o tempo todo adaptando. Então... a gente usa para o pessoal fazer desenhos interativos. Quando eles estão discutindo a solução, eles usam Klaxon. Para fazer as dinâmicas, eu consigo... quando eu fazia retrô com o pessoal, uso Whiteboard. A gente usa Teams, a ferramenta
da parte de gerenciar os quadros, as sprints, a gente usa Gira. Para a parte de way of work, informações, a gente usa o Confluence. Então, tem que ser as ferramentas homologadas. Sim, legal. E o que você gostaria de ter aprendido antes? O que eu gostaria de ter aprendido antes? Pensando agora aqui, acho que inglês, hein? Inglês ia me ajudar muito, porque o LSP eu aprendi, gente. Eu tô aí aplicando. Foi completo? Foi completo. Eu comecei a fazer o curso e já comecei a trabalhar. Então, assim, eu tinha lá as coisas que eu precisava e eu sempre vou lá, né? Eu preciso de uma coisa, eu tô aqui no meu computador trabalhando, eu tenho um escritóriozinho montado em casa, uma mesa grande, eu tô no meu computador corporativo, falo, putz, precisava de uma coisa que, tô com uma dúvida nisso aqui. Aí abro lá o LSP no meu computador particular, aí olho as coisas, aí volto aqui, passo para cá. Consulta como se fosse uma biblioteca. Eu consulto o tempo todo. E você comentou, né? Eu entrei no LSP e aí já comecei a trabalhar. Quanto tempo foi desde que você entrou no LSP e virou agilista? Acho que deu nem 2 meses. Uhum. Foi muito rápido. Legal. Foi muito rápido. Eu comecei o LSP, comecei a trabalhar. Quando eu terminei o LSP, eu já estava no trabalho. E o que significa faixa preta para você agora, né? Essa plaquinha aqui, que está aqui, inclusive, é sua, que a gente trouxe especialmente para te entregar. Obrigada. Faixa preta significa muita coisa, porque eu passei por muitos processos até chegar aqui, né? E eu olho para trás e vejo de onde eu saí. Eu nunca achei que eu ia chegar aqui. E eu nem acho que aqui é o fim do caminho, porque tem muitas coisas ainda que eu quero fazer, eu quero ir muito mais longe. Mas quando eu lembro de trabalhar na 25 de março, ou trabalhar naquela lotação, ou fazer faxina na casa de alguém para ganhar um dinheiro, eu vejo que eu voei alto. Ultrapassou barreiras, assim, Barreiras. Né? Eu não esperava chegar aqui. Quando eu converso com as minhas amigas, os meus amigos da época da escola, porque a gente tem contato até hoje, cada pessoa tomou um rumo diferente. E aí, eu me imaginava em outro lugar. Quando eu estava lá atrás, eu não imaginava que eu ia chegar aqui. E você me fez essa pergunta, me lembrou de uma coisa. Quando eu decidi fazer a faculdade, eu tinha 18 anos, né? Entre a faculdade e o ensino médio, eu fiquei 1 ano sem estudar. Eu terminei o ensino médio e fiquei 1 ano, porque eu precisava arrumar um emprego, tudo, e me organizar. E eu lembro que eu namorava um rapaz, eu acho que a gente já estava uns 3 anos no relacionamento, a época que eu entrei na faculdade. Quando eu falei para ele que eu ia entrar na faculdade, ele virou para mim, eu ganhava um salário de R$300, né? Quando eu entrei na faculdade. Ele falou assim, nossa, para que você vai fazer faculdade? Não serve para nada. É perda de tempo e de dinheiro. Nossa. E você vai perder o seu dinheiro. Aí eu entrei na faculdade, comecei a estudar. Mesmo sem apoio? Mesmo sem apoio. Conhecer gente. Bom, já sabe, né? O relacionamento não durou. Se você me perguntar o que aconteceu com ele, eu não sei. Eu não faço a menor ideia onde ele tá, se ele estudou, para onde ele foi. Mas eu fui embora. Eu peguei minhas asas e voei. Isso aí. E foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, essa placa aqui, ela é super especial, porque essa placa é a nossa 100ª, por coincidência. É a 100ª placa, então você é agilista faixa preta 100ª do LACP, né? Que são os alunos aí que hoje ganham acima de 10K como agilista e representa muito pra gente, né? Poder te entregar essa placa, porque são alunos que tiveram grandes resultados, cresceram na carreira e continuam, né, voando, contribuindo com a comunidade, né, e você aqui contando sua história, né, então está sendo muito legal. Tem história ainda para mais 1 hora de podcast. E deixa eu te perguntar, como você vê hoje o mercado na área da agilidade? Agora que você está numa empresa grande, trabalhando com pessoas de vários países, como você vê o papel do agilista? Olha, às vezes as pessoas não dão a devida importância, né? Às vezes o pessoal acha que é besteira, que não precisa, mas precisa. É importante, porque o agilista,
ele está ali para intermediar todas as relações dentro da organização. Então, você percebe o quanto isso é importante quando você chega no cenário que eu cheguei. Por exemplo, eu estou nesse projeto agora, eu não fui inserida no começo do projeto. Quando eu fui inserida, ele já estava acontecendo. Existem certas dinâmicas, certas estruturas, certas organizações que precisariam ter sido feitas no começo, que talvez um agilista tivesse sugerido ou tivesse encaminhado, que mudariam o curso de como está hoje. Talvez algumas coisas hoje estariam mais fluídas e mais fáceis se desde o começo eles fizessem a concepção desses times e montassem já com essa estrutura, contando com agilista. E assim, tem muita oportunidade no mercado, mas o pessoal precisa estar muito preparado, muito atualizado e precisa estudar, porque o pessoal acha que só vai fazer daily, retro, review e planning e chega lá, não é só isso. Acho que vou estudar só Scrum e tá tudo certo. Não é só isso. Não é, porque você chega, às vezes você é uma empresa que ela quer ser ágil, e aí eles acham que colocar um agilista é suficiente, ou então acham, eu vou colocar um Scrum Master e vai resolver tudo. Ou eu vou colocar uma pessoa para ser Scrum Master. E às vezes você vê o problema na equipe é outro. Às vezes o pessoal fala assim, eu vou escolher essa pessoa da área de negócio, que ela conhece muito do negócio, então ela vai poder ser o PO. E às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Ela não tem o conhecimento também, né? Ela não tem, porque ela conhece o negócio, mas ela não conhece a técnica. Quais ferramentas de produto usar, né? Quais técnicas usar para construir o backlog, para evolucionar o produto, para fazer refinamento, para se alinhar com os times. E o agilista tem que ajudar. Então, o agilista tem que apoiar ele, olhar o backlog e falar, olha, esse backlog aqui está muito grande, isso aqui é necessário mesmo? Olha, essas histórias aqui estão grandes demais, elas precisam ser melhores divididas. Então, são várias coisas que você consegue apoiar o time, né? Então, não é só facilitar a cerimônia. Facilitar a cerimônia é o de menos. Facilitar as pessoas, facilitam entre elas. Se eu estiver resolvendo alguma coisa, eu não entrar na daily, a hora que eu entrar, o pessoal está lá fazendo a daily. É isso aí. Então, é muita coisa. Porque aí, dependendo da estrutura que você tá, você começa a se envolver com a estratégia, né? Você não tá só ali no mundo do time. Você já está alinhado com a estratégia, porque você tem que ver se para onde o time está caminhando é para onde a organização quer ir. Se a estratégia que o time está seguindo, ela vai se encontrar com o objetivo da organização, porque é para isso, né? A ideia é essa. Então, a pessoa precisa ter esse nível de maturidade e conhecimento para olhar e falar, olha, a empresa está querendo ir para cá e o time está indo para lá, e não é assim. Essa visão sistêmica. E, às vezes, até o cliente, ele acaba direcionando para um outro caminho que, às vezes, a empresa não quer ir, né? Então, isso é bem importante, essa visão estratégica. Porque, geralmente, o foco é o cliente, né? Mas, às vezes, nem sempre o cliente, ele não sabe o que ele quer. Às vezes, o que ele quer não é o que ele precisa. Isso aí. Existe uma diferença entre o que você quer e o que você precisa, né? Então, às vezes, o cliente fala, eu quero isso. E aí, quando você começa a fazer os levantamentos, o que ele precisa e o que vai dar o resultado é uma coisa muito menor do que o que ele desenhou na cabeça dele. Por isso é importante o papel, né? Aí o pessoal ia ter um dispêndio de tempo absurdo, tempo, recurso, para fazer uma coisa que você não ia ter resultado. É isso aí. E por isso que nasceram as metodologias ágeis, né? Justamente para ajudar. Integrada com uma série de conhecimentos, né? É um rol de conhecimentos que são agregados que as pessoas não levam em consideração. Então, eu estudo metodologias ágeis, mas eu estudo sobre produto. Aí eu fico estudando também sobre Aí eu vejo outras coisas. Design Think, Design Sprint. São várias coisas para estudar. E muitas dessas que você citou, a gente tem dentro do LSP, Tem né? tudo. O povo que vem de curso ganha dinheiro comigo, que eu adoro estudar. Vamos lá, então. Agora vamos para um bate-bola rápido. Scrum ou Kanban?
Depende. Resposta de advogado, né, Ah. gente? Depende o que determina. Eu preciso explicar ou não? Não, Não? Ah, então pode ser, depende. Depende. Reunião diária ou retrospectiva? Depende. Depende do time, Ana. Depende da maturidade. Mas qual que você gosta mais? Qual que eu gosto mais? Eu gosto da reunião diária, porque a reunião diária eu tento ver quais são os problemas para o trabalho fluir. E na reunião diária eu pego insight de retrospectiva. Ali eu já consigo pegar se tem um desconforto, se tem um problema. Eu não preciso reunir o pessoal numa retrospectiva para ver os gaps que estão aparecendo. E entre Scrum e Kanban, qual você prefere? Eu gosto de Kanban. Ah, eu sabia. Eu gosto mais. Eu prefiro, apesar de ter que usar Scrum na maioria dos lugares que eu vou, eu gosto mais de Kanban. Um livro de agilidade. Nossa. Ai, tem que ser um só. É um bate-bola rápido. Ai, eu não vou conseguir ser ágil nessa resposta. Um livro que você gosta. Um livro que você gostaria de indicar para quem está começando agora. Sprint é sprint. Ah, legal. Aquele azulzinho. Sprint é sprint, muito bom. Um filme. Um filme... Nossa, Ana, é difícil bate-bola. Henry Brockovich, A Grande Virada. Não sei nem se eu pronunciei certo. O professor de inglês me perdoa. Um tipo de estimativa. Um tipo de estimativa? Eu não gosto de estimativa. No estimates, então. No estimates, apesar Boa, de ser obrigada a raiz. usar. Uma métrica. Eficiência de fluxo. Show. Algum mico que você passou no trabalho? Um mico que você já pagou? Mico. Meu Deus, tantos. Ai, vou contar um bem engraçado. Foi quando eu fiz essa transição para a área de projetos, né? Que eu ajudava o pessoal do PMO. Eu estava numa reunião com vários gerentes e diretores. E aí eu tinha feito todas as atualizações e coloquei os dashes, né? Então, naquela época eram os pontinhos, amarelo, vermelho e verde. Verde quando o projeto estava ok, amarelo de atenção e vermelho quando estava crítico. Aí a gente apresentando, conversando e um dos diretores. Mas que cor que é essa aqui? E eu achei que ele estava contestando porque ele não estava concordando com o resultado, achando que a gente tivesse mascarado, manipulado. Aí eu falei assim, é essa aí que você tá vendo mesmo. Aí ele, não, mas que cor? Aí eu, é essa aí. Aí alguém me cutucou Coitado. assim, ele é daltônico. Aí eu, ai, desculpa. Eu, Imaginei. ai, desculpa. Ai, é verde, é vermelho, aqui é amarelo. Nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha conhecido ninguém daltônico. Que interessante, né? Interessante. Eu já trabalhei numa empresa que eu tinha feito também um dashboard bem semelhante, como você falou, vermelho, verde e amarelo. E aí, o meu diretor foi revisar comigo antes da gente apresentar para o cliente. Daí ele falou assim, tira o vermelho. Eu falei, como assim tira o vermelho? Não, tira tudo que é vermelho. Eu, não, mas espera aí, o vermelho significa que estamos atrasados. Daí ele assim, não, mas o cliente ele não gosta de vermelho. Aí eu falei, eu vou colocar o quê? Laranja? Rosa? Dele, só tira o vermelho, pelo amor de Deus, coloca qualquer coisa. Bota amarelo fraco, amarelo forte. Eu tive que tirar o vermelho, porque o cliente não queria nem ver. Tava atrasado, mas ele não queria ver vermelho. Tinha ranço do vermelho, eu acho. E agora é o momento do agilista sincero. Algo que ninguém te contou sobre a carreira, algo que você acabou descobrindo no dia a dia. O que eu descobri é que as empresas querem fazer agilidade sem mudar a cultura, sem dar autonomia. Eles querem fazer porque eles veem o mercado fazendo e acham bonito, mas chega lá eles travam todas as coisas. Falta porque é
por trás, né? É querer fazer uma agilidade fake, às vezes. E a gente discute isso muito nas comunidades. A gente conversa entre a gente. O pessoal tem essa mesma barreira cultural. E, às vezes, a empresa quer e aí os colaboradores, algumas pessoas não contribuem. Acontece muito, né? E, em uma palavra, o que é agilidade para você? Palavra... Fluidez. Excelente. Perfeito. Fluidez. E eu quero saber se você tem alguma pergunta para mim. Ana, como que eu faço para virar para faixa preta 2 vezes? Ah, é possível. A gente tem vários alunos. Hoje a gente tem documentado, né? Que alunos que contam. Nem todos os alunos acabam compartilhando com a gente, né? Sobre as vitórias. Mas hoje o marco que a gente tem é um aluno que atingiu 25 mil mês. Olha só. Um dia eu chego lá. É, super possível. Sem pressa. Conta comigo nessa jornada que eu tô aqui para te ajudar. E como que é a Lau antes e depois do LACP? Gente, a Lau antes e depois do LACP é muito diferente, né? A Lau antes do LACP, ela estava sem trabalhar, né? Sem cuidar da carreira e sem se desenvolver. Estava só cuidando dos temas pessoais. E a Lau, depois do LACP, está numa grande empresa, comprou um apartamento dela, só para ela. E está viajando, sempre que pode. Ai, que legal. Conquistando sonhos, né? Realizando sonhos. E eu esqueci de perguntar, com quantos anos você fez a transição de carreira para agilista? Porque tem muita gente que tem esse receio, né? Ah, eu já tenho idade avançada para fazer uma transição de carreira. Como é que foi para você? Eu vou fazer 43 anos já, né? E quando eu fiz a transição para agilidade, né? Quando eu comecei a me especializar em agilidade, não vou nem dizer que é necessariamente uma transição, porque eu já tinha vivência na área de projetos, né? Mas quando eu migrei especificamente para agilidade, eu tinha 40 anos. Olha aí. Para quem acha que é tarde para recomeçar, o que eu mais fiz nessa vida foi recomeçar. E eu nunca tive medo de recomeçar e eu nunca achei que foi tarde. Eu acho que tarde é você ficar num lugar onde você não deveria estar. O pessoal costuma usar uma analogia que é: se você pegar um trem para a direção errada, desça o mais rápido possível, né? Não continue na direção errada, porque você vai levar mais tempo para voltar para o caminho certo. Então, assim, não tem idade para recomeçar. Maravilhosa. Não tem Bom, idade. muito bom. E você recomenda o LACP? Eu recomendo. Eu recomendo principalmente para quem está no começo da carreira, que está entrando em projetos, que está entrando em agilidade, ou que gosta desse trabalho, que tem que lidar com pessoas, conversar, ser dinâmico. Porque o LACP ele vai te trazer um rol de conhecimento muito grande, ele vai te mostrar N possibilidades, né? Você vai ser muito abrangente, vai abrir sua mente, você vai aprender um pouco de tudo e depois você tem a possibilidade de escolher e fala assim, eu quero me especializar em tal tema. E aí você se aprofunda e se especializa. Mas você já consegue trabalhar com tudo que tem lá, você aprende e tem conhecimento suficiente para atuar. Muito bom. Lau, quero te agradecer por compartilhar toda a tua jornada, a tua experiência de vida. Eu tenho certeza que foi inspirador aqui para muita gente. E eu quero pedir para a equipe aqui entregar um presentinho para a Lau, uma lembrancinha. E oficialmente a nossa placa do LACP, né? Então, quero fazer aqui a entrega. Obrigada. É sua. Gente, pode levar para casa. Finalmente, gente. E uma falta de vergonha, né? Porque há quanto tempo eu sou faixa preta? Eu virei faixa preta em 2023 e ainda não tinha solicitado a placa. Mas é porque era para eu ser a aluna de número 100 a pegar. Verdade. Já estava definido isso. Tem gente que pergunta, né? Ai, como que solicita? Como é que faz para ganhar essa placa? Então, todo aluno LACP, ela vai abrir os brindes. Gente, boné, porque a Lau ama praia. E aí não pode tomar sol no rosto, né? Muito bom. Camisa.
Ana, eu amei, porque eu adoro verde. Ai, que bom. Também é uma das minhas cores favoritas. Adorei. Esse verde bem cor de floresta, né? Vou com ela pro escritório amanhã. E a caneca também é sua, de presente. E como eu estava falando, pessoal, muita gente pergunta, né? Como que faz para solicitar a placa de agilista faixa preta? Então, se você é um aluno LACP e você atinge a faixa preta, né, ultrapassa os R$10 mil de salário, aí você precisa submeter um formulário, a gente vai avaliar, vai validar, né? Vai bater ali as documentações que você vai enviar, porque a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, né? E coisas de verdade mesmo, né? Então, aí a gente acaba enviando na sua casa depois que você atinge esse prêmio. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito nervosa para vir. Que Falei, ai, gente, não tenho nem roupa para esse momento. A gente está muito chique de cenário, de estúdio, né? Nossa. Eu amei tudo aqui. Já quero gravar toda vez que eu vim para São Paulo. Avisa a produção que eu quero sair bem magrinha na gravação, tá? Gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Se você chegou até o final aqui, se inscreve no nosso podcast, dá 5 estrelinhas, nosso podcast Agilize-se. E se você quer se tornar um aluno LACP, entre em contato comigo no Instagram, ana.gsoares, e eu te vejo no próximo episódio Agilize-se.